Deus que me permite errar. Repita comigo, Deus que me permite errar. Essa palavra ela aconteceu porque nesses últimos 2 meses, 3 meses, né, eu mudei minha empresa de lugar. E nesse período de mudança é um período difícil para nós. Mudança em qualquer aspecto, né? E tinha muita coisa para resolver. Eu tinha que vender o campo, eu tinha que passar para um outro lugar, sair daqui, porque eu já tenho os meus clientes aqui, ir para um outro lugar onde eu não sei se eu vou conseguir passar esses clientes para lá. Tudo era uma grande dúvida. Mas o fato é que eu tomei uma decisão diante de uma oportunidade. Houve uma oportunidade de alugar uma sala, eu corri e aluguei a sala, porque eu achei que aquela seria uma oportunidade de mudar daqui, de sair de um aluguel muito alto e para um outro lugar maior, com um aluguel muito mais barato. Mas eu não orei, eu não jejuei. No ano passado eu orei, eu jejuei, esse ano não. Tinha uma decisão grande para ser tomada no ano passado também de mudança, eu orei e jejuei. E foi bom que Deus falou comigo, Deus me deu uma resposta no ano passado, mas esse ano não tive resposta nenhuma, até porque eu não orei, não pedi opinião de Deus, e eu preciso ser transparente com você. E isso me trouxe insegurança. Quando eu vi, não tinha jeito de voltar atrás mais. E eu pensei, eu acho que eu tomei a decisão errada. Quando você começa a ver algumas coisas acontecer, porque as coisas em algum momento podem começar a dar errado, você trabalha com construção, tive que fazer uma reforma grande, e o seu dinheiro começa a ir embora, você fala, meu Deus, eu acho que eu tomei essa decisão natural, eu não orei, não jejuei, não busquei a Deus, e agora? E eu comecei a ficar ansioso, porque a ansiedade é você tentar antecipar o tempo. Toda vez que você está ansioso, você quando você fica ansioso, isso é um sintoma de incredulidade. Ansiedade é sintoma de incredulidade. Eu percebi que eu fiquei ansioso. Comecei a ficar ansioso, comecei a balançar. Quando eu fico ansioso, eu começo a balançar, começo a balançar as pernas. E aí eu vinha orar, não conseguia concentrar para orar. Era muita coisa para resolver da construção, era uma conta para pagar, era uma coisa que tinha que comprar, era um erro de alguma coisa que aconteceu, muitas coisas acontecendo, e eu não estava sabendo lidar muito bem com essa situação. E eu vim orar, não conseguia concentrar, e meu telefone tocando, situação para resolver, eu não conseguia focar. Aí um dia eu estava aqui, eu comecei a orar, aquele dia foi um dia diferente. Falei, Deus, talvez eu tenha errado mesmo, porque eu não orei, eu não jejuei, mas se eu errei, me abençoa a si mesmo. Me abençoa a si mesmo. Mesmo que eu tenha tomado a decisão errada, Senhor, me abençoa a si mesmo. O Senhor me abençoa quando eu erro, sempre foi assim. E eu quero te dizer uma coisa, a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião é exatamente essa. Todas as religiões têm coisas boas. O cristianismo tem coisas boas demais. Mas o catolicismo tem também. O espiritismo tem também. O islamismo tem também. Até o islamismo, sim. O hinduísmo. Todos os ismos que tem por aí têm coisas boas. Mas o cristianismo ele se diferencia das outras exatamente quando nós erramos. Em todas essas outras religiões que eu citei, exceto o verdadeiro cristianismo, você não pode errar. Porque se você errar, o Deus vai te punir, aquele Deus vai te punir. Mas com o nosso Deus é diferente. Essa é a diferença do cristianismo. Ele, o meu Deus, me permite errar. Ele permite que você erre também. Foi por isso que ele morreu. É esse o ponto que ninguém entende. Porque todos acham que a religião ela vai nos fazer perfeito, mas não. Não. Essa é a proposta da religião, que você seja perfeito, mas essa não é a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo é que mesmo que você não seja perfeito, você serve a um Deus que te aperfeiçoa. E isso faz toda a diferença. Pastor, você tomou uma decisão natural? Eu sim, tomei. Mas Deus pode transformar uma situação que era adversa. E eu não estou falando agora da minha decisão. Eu estou falando de você. Deus pode transformar uma situação adversa, um problema, em algo muito bom. Qual que foi a moral da história dentro do meu contexto?
Eu simplesmente fui para os pés de Jesus na dependência de Deus. Foi tudo muito difícil, muita pressão para mim. É difícil. Tudo que nós tínhamos, nós colocamos naquela loja ali, em relação ao nossa vida financeira. Mas uma semana só que nós estamos ali, irmãos, e realmente, nós estamos vendo a graça de Deus e o favor de Deus, e fomos surpreendidos com tudo que Deus está fazendo ali. Mas superou, mas e muito a minha expectativa. Porque a minha expectativa é que eu venderia menos do que eu vendi aqui por um tempo. E na verdade eu estou vendendo quase o dobro do que eu vendi aqui. Isso é o Deus que eu sirvo. Ele pode transformar aquilo que foi errado em algo muito precioso, uma bênção tão grande. Por isso, o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. É quando você erra, que você percebe que o cristianismo, o Deus que nós servimos, o nosso Cristo, o nosso Deus, ele é diferente de qualquer outro Deus. O Deus que você serve é um Deus que te permite errar. Aqui em Efésios, no capítulo 5, do verso 1, diz assim, Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, aqui está dizendo que Cristo se entregou como oferta por nós. Essa é a grande diferença. Eu tenho alguém que se entregou por mim. Por quê? Porque ele sabia que eu iria errar. Sabe por que Cristo se entregou por você? Não é porque você era perfeito. E nem é porque ele queria que você fosse perfeito. Mas ele se entregou como oferta de sacrifício para te aperfeiçoar. Nós somos perfeitos no momento que nos submetemos ao poder do sangue de Jesus. Isso faz grande diferença para nós. Então, qualquer outra religião vai trazer muita condenação quando a pessoa errar. Porque ela vai se autopunir, ela vai achar que mereceu a punição porque ela fez algo de errado. Mas no cristianismo não é assim. Sabe, muitas vezes a gente vê que uma autoridade, ele dá uma carteirada. Você já viu falar isso? Quando um policial federal, ele vai passar numa barreira, ele dá uma carteirada, ele pega a carteira dele e mostra. É lógico que ele é uma autoridade. Um dia eu estava com meu irmão, ele é um policial, e nós fomos parados na Polícia Federal, indo para Brasília. E meu irmão, imediatamente, ele já se identificou. Ele falou, olha, eu sou um policial e eu estou armado. Ele não falou isso para intimidar, não. Ele falou isso porque a gente poderia ser revistado e isso poderia ser perigoso para todos nós. Então, para não colocar nossa vida em risco, ele teve que se identificar. Mas a gente já viu também policiais dando carteirada em algumas situações para se livrar de um problema. Você já viu isso? Ele cometeu um erro, talvez ia tomar uma multa, e o que ele faz? Ele dá uma carteirada. Mas você sabe o que eu descobri? Talvez você vai falar que você não vai acreditar no que eu estou falando para você aqui agora. Mas nós podemos dar uma carteirada também. Quando nós apresentamos para o diabo o sangue de Jesus e fala, olha, não tem como você fazer nada comigo, eu errei, mas está aqui o sangue. Está aqui o sangue. Ah, mas esse sangue é de quem? Do meu general, você conhece ele? Tem ninguém acima dele, general. Está aqui minha carteirada aqui, Ela foi escrita com sangue. Você não pode fazer nada comigo. A nossa carteirada é para o diabo que vai tentar nos punir. Ele vai tentar te punir. Mas eu quero te dizer, foi por isso que Cristo morreu. Eu não estou aqui falando que você vai sair por aí pecando, não. Eu só estou te falando que Deus nos permite errar. Porque Ele é o Deus da graça. E Ele sabia, sabe por que Cristo morreu? Porque Ele sabia que nós iríamos errar. Esse é o ponto todo do cristianismo. Ele sempre soube que nós éramos fracos. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, no verso 24, diz assim: vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel.
Então aqui está falando que o sangue ele é superior. Sabe por quê? Porque na verdade é o sangue que me justifica. O diabo ele pode tentar condenar você, mas na verdade o sangue nos justifica. Quando eu me submeto ao sangue de Jesus, isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Então sim, nós podemos dar a carteirada. Mesmo que você tenha errado, eu quero te dizer algo. Deus quer continuar te abençoando. Mesmo que você tenha tomado uma decisão natural como eu tomei, Deus quer corrigir a rota exatamente como o pastor Jonathan falou, né? Abraão ele desceu para o Egito, mas a Bíblia diz que Abraão teve que voltar exatamente para o mesmo lugar. Qual era aquele lugar? O lugar da adoração, o mesmo lugar que ele tinha construído um altar para adorar a Deus. Ele foi para o Egito, mas ele voltou para aquele mesmo lugar, ele teve que voltar para o mesmo lugar da adoração, porque Deus ele vai corrigir a rota. Irmãos, Deus ele não é um Deus que leva desaforo para o lado pessoal. Quando eu digo isso, é que Deus ele é tão simples e humilde, que eu posso dizer para você que sim, Deus leva desaforo para casa. Eu sei que a Bíblia diz que de Deus não se zomba, mas quantas vezes nós estamos vendo pessoas zombando de Deus? Imagina se você fosse Deus, por um dia só. Você já imaginou isso? Quantas pessoas você não mataria nesse dia? Eram muitas. Porque às vezes não dá para compreender, ver pessoas falando mal de Deus e blasfemando contra Deus e ainda viverem. E mais, muitas delas têm coisas muito boas. É rico, tem posição, tem status, tem tudo. E Deus permite ainda que aquela pessoa viva. Mas por quê? Se de Deus não se zomba, é porque antes de Deus não se zomba. Porque a Bíblia diz que todos vão prestar contas para Deus. Um dia nós vamos também. Mas antes disso, Deus quer operar misericórdia na vida dessas pessoas. Deus quer salvar essas pessoas. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus, deixa eu te falar aqui, não é um caráter punitivo que está atrás de você, querendo te pegar quando você erra. Pelo contrário, o sangue foi derramado justamente para te livrar da condenação, para te justificar, para que você saiba que você tem uma posição de filho, e por isso ele te trata como filho. Porque qual é o pai que quer o mal do filho? Nenhum pai quer. Ele quer te abençoar. E aqueles que não são filhos, mas que falam mal de Deus, Deus quer salvá-los. Deus quer fazer com que eles se transformem, com que eles se arrependam. Esse é o motivo pelo qual Deus não os mata imediatamente quando eles blasfemam. É muito ruim quando as pessoas falam de nós, é ruim. E nós não queremos levar desaforo para casa, pelo menos eu sou assim. É a minha natureza. Eu sei que algumas pessoas aqui foram criadas diferente, mas eu não quero levar desaforo para casa. É a carne, é terrível, mas Deus leva, porque Ele é humilde. Mas alguns de nós não queremos ouvir coisas que é contrário. Ou quando nós corrigimos determinadas pessoas, elas não querem ser corrigidas, porque elas acham que não precisa. Mas perceba, um Deus tão poderoso e tão grande, Ele leva desaforo para casa. Eu sei, irmãos, que todos nós vamos prestar contas para Deus, tanto os filhos como os ímpios. Claro, eu sei que isso é verdade, mas Deus está permitindo que muitas pessoas que zombam dele vivam, porque Deus quer salvá-lo. Deus quer salvar essas pessoas, Deus quer operar o poder dele nessas pessoas, a sua graça. Deus quer que essas pessoas conheçam a sua graça. Esse é o motivo pelo qual Deus leva o desaforo para casa. Ainda que a Bíblia diz que de Deus não se zomba, um dia todos vão prestar contas para Deus. Deixa eu ler o texto aqui de novo. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito superiores, muito melhores do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus não é um sangue natural, é um sangue espiritual. Esse é o motivo pelo qual nós fomos justificados. A graça, deixa eu te falar uma coisa, ela só pode ser dada para quem é fraco e para quem não merece. Quem merece não vai receber. E sabe por que muitas pessoas elas querem fazer obras sociais? Porque elas querem compensar um pecado com uma coisa boa. A graça não é para essas pessoas. A graça é justamente para aqueles que se sentem fracos, daqueles que são frágeis. A graça é para essas pessoas. É realmente para aqueles que erram. O cristianismo é só para aqueles que erram. É só para aqueles que reconhecem que são fracos, que são frágeis e que não são
capazes de cuidar nem de si mesmos. A graça é só para esses. Não é para aqueles que são fortes, aqueles que são, talvez, fazem grandes obras sociais e pensam que pode compensar um erro fazendo coisas boas. Não, a graça é justamente para aqueles que sabem que não vão conseguir sem o Senhor, que não podem ser salvos sem o Senhor. A graça é para essas pessoas. Se você faz parte desse grupo, então é você que vai receber. Naquele dia que eu orei aqui, eu achei que eu tinha tomado uma decisão errada, mas eu orei e falei: Deus, é você o Deus da graça. É por isso que eu estou aqui, que eu tenho acesso, que eu posso orar. Então corrija a rota. Se eu tomei uma decisão sem orar, e vou te falar mais, às vezes nós tomamos decisão e nós não queremos ouvir a Deus, porque pode ser um não, mas nós ficamos obstinados. E isso aconteceu comigo. Vai que eu vou orar e Deus fala não, e Deus fecha a porta. Mas nessa altura do campeonato, você é pastor e você faz isso. Meu irmão, enquanto nós estivermos nesse mundo, nesse corpo, nós estamos sujeitos a cometermos erros, inclusive de não ouvir a Deus. Mesmo pessoas que têm um relacionamento com Deus, pode em algum momento obstinar. Pastor, você acha que você errou? Irmãos, eu acho que tudo tem que ser feito com oração, e eu não fiz. Então eu acho que eu errei sim. Mas graças a Deus pelo Deus que eu sirvo, que não levou para o lado pessoal. Porque nós levamos os desaforos para o lado pessoal, mas Deus não. Ele tem um caráter abençoador. Ele não tem um caráter punidor, mas abençoador. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. Em João capítulo 21, antes disso, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus corrigindo a rota de muitos homens. Quando Davi pecou com Batseba, aquele pecado foi gravíssimo, porque ele foi um pecado de homicídio e depois um pecado de adultério. Foi muito grave. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aquela mulher engravidou e ela perdeu o filho acabou morrendo depois. Ela não perdeu, na verdade o menino nasceu e morreu. Mas depois nasceu um outro filho, depois de ter cometido aquele pecado tão terrível. Davi se arrepende, se casa com Batseba e ela gera um outro filho, chamado Salomão. E o texto diz aqui, não precisa abrir, em 2 Samuel 12, 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Nós não entendemos o amor de Deus, principalmente quando se trata de um pecado tão grave como que Davi cometeu. Ele se casa com a mulher depois de ter matado o marido dela, mas quando nasce um filho, Deus o amou. Foi uma situação totalmente, não aqui nesse contexto aqui do nascimento de Salomão, mas o contexto de tudo que aconteceu antes ali foi um contexto de pecado. Mas quando Deus entra na equação, Ele transforma a situação. Davi se arrependeu. Esse homem Salomão não era para ter sido líder, mas ele foi. A Bíblia diz que Deus o amou. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não está nos perseguindo, que nos permite errar? Agora eu quero pedir que você vá para João, no capítulo 21. Desculpa, Lucas, capítulo 5 antes. Lucas, capítulo 5, verso 1. Diz assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Repita comigo: sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Daqui em diante você será um pescador de homens. Agora vai para João no capítulo 21. Vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 21, verso 1. Quantos acharam, diga achei. João capítulo 1, verso 21. Diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, as coisas podem dar errado. Aqui no verso 3 diz: Olha, disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. A primeira coisa que temos que entender é que Pedro tinha uma palavra de Deus, de que ele seria pescador de homens e não mais de peixes. Lá em Lucas 5 nós vemos a promessa de Deus no verso 10, de que ele seria um pescador de homens. Depois, Jesus morre, ressuscita, aparece uma vez, aparece 2, e agora é a terceira vez que Jesus aparece a eles. Mas eles estavam em algum momento ali perto de Tiberíades, e eles disseram, e Pedro disse: Eu vou pescar. E eles disseram, os outros discípulos: Nós vamos contigo também, Pedro. Eu sei, Pedro já tinha recebido uma palavra que era, na verdade, para ele pescar homens, e não mais peixes. Mas ele acaba
por algum motivo, por alguma decepção, indo pescar. E ele leva outros discípulos com ele. Eles saem para pescar, mas a Bíblia diz que naquela noite não apanharam nada. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós podemos, sim, passar por momentos de muita escassez. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós não reconhecemos a presença de Deus. É muito ruim quando você fica ansioso, porque você não consegue concentrar, você não consegue orar, você não consegue ouvir a Deus. Aqui no verso 4 diz: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Se os discípulos não reconheceram que era ele, os discípulos pelo menos sabiam que tinha alguém na praia. Eles viram Jesus, mas não o reconheceram. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós podemos não reconhecer a Jesus, a presença de Jesus. E eu te digo, a presença de Jesus é a coisa mais importante para nós. Nós precisamos ter sensibilidade à presença deles. Amém? A presença dele. Quando nós estamos num culto como esse aqui, irmãos, nós precisamos ser sensíveis. O louvor hoje foi tão bom que eu fiquei pensando, não deveria acabar. Estava tão gostoso aquele momento do louvor ali. Eu estava terminando de preparar a minha palavra nas primeiras duas músicas, mas quando começou a cantar a primeira música, eu já chorei lá dentro. Uma música que já tocou meu coração, já quebrantou meu coração. Nós precisamos reconhecer a presença de Deus, mas quando nós estamos fora do propósito de Deus, essas coisas não acontecem. Porque o seu coração endurece. O seu foco não é Jesus, o seu foco é pescar. E quando nós tiramos o foco de quem Ele é, nós não vamos reconhecer de fato a sua presença. Isso é um grande problema. Quando estamos fora do propósito, nós não temos nada para dar para alguém. No verso 15, perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Não. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós estamos secos. O nosso coração está seco. O nosso coração está duro. Irmãos, em momentos como esse, eu pregando aqui, há pessoas que não se preocupam, ficam no celular, ficam jogando, não se preocupam com o que eu estou pregando aqui. Aqui, agora. Não tem nada para dar. Primeiro porque não reconhece a presença de Deus. Irmãos, estão entendendo isso? Ficamos duros. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Não, não temos nada para dar para ninguém. Quando nós não temos a presença de Deus, nós vamos dar o quê? O que você tem para dar? Nada. Não temos nada. Fracassamos. Fracassamos. Foi um fracasso a pescaria. Nós precisamos voltar quando nós erramos. Pastor, mas você acabou de falar tudo diferente. Não, você vai ver o texto aqui, como Deus é bom e maravilhoso. Eu quero te dizer que quando nós temos uma palavra, a nossa vida muda. Quando nós temos uma palavra, nós vamos ver os milagres de Deus acontecer. Olha o verso 6. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Como eu disse, quando Deus entra na equação, não importa se você errou, Deus entrou na equação, Ele vai corrigir a rota e vai te abençoar. Deus falou: olha, faz o seguinte, lança a rede à direita, vocês vão achar peixe aí. E eles imediatamente lançaram. Irmãos, quando nós temos uma palavra de Deus, a coisa acontece, o milagre acontece. Então o ponto é ter a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus, porque depois de um dia tão cansativo, um dia que você pesca a noite inteira, e pescar requer muita energia. Você pescou a noite inteira, não apanhou nada, já sabe que não tem nada ali. Você é um pescador experiente, já conhece aquele lugar, mas você contraria tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, toda a sua experiência. Alguém que você não consegue ver quem é, te fala: lança a rede à direita, você lança, é fé. Quando nós temos uma palavra de Deus, as circunstâncias elas têm que se dobrar diante dessa palavra, elas têm que mudar. Elas têm que mudar porque nós temos uma palavra. E quando Jesus deu uma palavra: lança a rede agora, do lado direito. Não olhe para o seu cansaço,
Não olhe para a sua experiência. Apenas lance a rede. Eles lançaram a rede e eles colheram 153 grandes peixes. Era muita coisa. Tudo que nós temos que ter uma palavra. Para ter uma palavra nós temos que reconhecê-lo. Nós temos que conhecer a presença dEle. Nós temos que estar sensíveis à presença de Deus. E sensibilidade à presença de Deus é relacionamento com Deus. É você passar tempo com Deus. Caso contrário, você vai ficar no celular quando eu estiver pregando aqui. Você está falando isso porque você viu pessoas no celular? Sim. Você está na carne? Não. Porque tem pessoas que não estão no celular, mas está pior do que o que está no celular, talvez. Nem sabe o que eu estou pregando aqui, nem se importa também. Mas nós precisamos ter uma palavra de Deus. Como esses homens aqui tiveram, e tudo fez a diferença, meu irmão. Quando Jesus entra na equação, tudo muda. Mas nós precisamos deixar Ele entrar. Porque senão nós vamos continuar obstinados e as coisas vão dar errado. Eu tive que chegar aqui e falar: Deus, o Senhor é o Deus que conserta erros. Se eu errei, me ajuda. Eu sou teu filho, me abençoa. Eu sou teu filho. Eu não sou teu filho só quando eu faço a coisa certa. Eu sou teu filho quando eu erro. Então pode tratar comigo se tiver, mas me abençoa a si mesmo. Porque é assim que seu filho trata você que é pai. Quando ele pede uma coisa para você, ele não considera nada dos erros que ele cometeu, a nota vermelha. Talvez bateu em outra criança, mordeu alguém, mas na hora de pedir ele esquece tudo isso aí. E ele quer que você abençoe ele. Ele não, nem se lembra do rala que ele tomou mais cedo, da surra que ele tomou. Ele simplesmente fala: você é meu pai, me dá isso aí. Você me ama, então me ajuda. Quando Jesus entra na equação, tudo muda. Agora, quando você está fora do propósito de Deus, você pode ficar nu. As pessoas podem ver sua nudez. A palavra diz que Pedro, ele estava sem roupas, ele teve que colocar sua capa. Quando ele percebeu que era, quando João contou: olha, é Jesus, é Jesus. Pedro colocou sua capa e foi nadando. Eles estavam a 200 côvados da praia. Nós estivemos nessa praia, bem perto de Tiberíades, ali entre Tiberíades e Cafarnaum. Nós estivemos nesse lugar, eu fiz um vídeo lá, eu falei desse texto lá. Eles estavam a 100 metros da praia, 200 côvados, cerca de 90, 100 metros. E Pedro, ele era um exímio nadador. Eu não dou conta de nadar 100 metros, mas eu sei que muitos aqui conseguem. Eu sou muito ruim para nadar, eu sei nadar, mas sou ruim para nadar. Mas ele colocou a sua capa e ele correu para encontrar com Jesus. E olha o verso 9: ao saltar em terra viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Irmãos, hoje de manhã, quando eu vi esse texto aqui, que eu prestei atenção nele, falei: meu Deus, mas como nós somos diferentes de Deus. Irmãos, se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Vai dar tudo errado, você vai voltar humilhado. Pastores gostam de fazer esse tipo de chantagem com as ovelhas, para prender elas. Pastor, se é assim, já foi. Talvez dou umas recaídas ainda. Mas estou mudando. Eu já mudei muito. Agora conhecer a graça está diferente. Vai quebrar a cara. Jesus poderia ter gritado: Pedro, lembra? Eu te falei que era para você ser pescador de homens, não mais de peixe. Está vendo? A frustração que virou sua vida, está aí, não pegou nada. Vai mais. Toma, te avisei. Não. Traz o peixe que vocês pegaram e vamos comer junto. Irmão, você tem ideia? Aquilo que era o fracasso de Pedro, Jesus não levou em consideração. Traz aí o peixe. Estava errado o que Pedro estava fazendo ali. Mas Jesus falou para ele: traz aí o peixe, vamos comer junto aqui. Vamos ter uma comunhão aqui. Meu querido, você fica constrangido com uma situação dessa. Pedro, tanta vergonha. Jesus vai para deixar o negócio mais livre.
Ô Pedro, vai lá, pega o peixe, traz aqui, vamos comer. Na verdade, o que Jesus estava falando é: entrega tudo. Entrega. Me entrega a pescaria, entrega tudo. Me entrega. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida é muito mais do que você ser um pescador. Assim como eu quero dizer para você, o que Deus tem na sua vida aqui, meu irmão, é muito mais do que você ser um empresário, é muito mais do que eu ser um empresário, é muito mais do que você ter uma profissão, é muito mais do que qualquer coisa que essa terra tem para te oferecer. Apenas entregue aquilo que você tem para Ele. Olha, Jesus não levou em consideração o erro, pelo contrário, Ele sabia que eles tinham errado, mas Ele disse: não, traz lá, vamos comer junto aqui. Pastor, mas foi sobre a palavra de Jesus que o peixe veio. Claro que foi. Mas Deus transformou aquele erro deles em algo muito bom. E mesmo quando nós fazemos coisas erradas, Deus pode transformar aquilo que foi errado em algo muito bom. Porque a Bíblia diz que tudo coopera. Deus pode transformar algo que deu errado na sua vida, talvez uma desobediência, ou uma vergonha que você passou, não sei, um erro que você cometeu grande, uma obstinação, sei lá o quê. Ele pode transformar isso numa grande pescaria e ainda falar para você: traz peixe, vamos comer junto aqui. E quando você chegar, vai ter mais do que o suficiente, porque ainda vai ter pão e vai ter peixe lá assado para você pronto. Você nem vai precisar esperar o peixe que você levou ser assado. Você já vai ter pronto lá. Quando Pedro chega na praia, os discípulos com ele, simplesmente tudo estava pronto. A Bíblia fala que tinha brasas acesas, pão e peixe. Isso fala do Espírito Santo, isso fala da palavra de Deus. E isso fala de frutificação, porque peixe fala de frutos. As brasas falam do Espírito Santo e o pão fala do nosso alimento, que é a palavra. A mensagem que Jesus queria passar ali para Pedro era: está tudo pronto. A mensagem que Jesus queria passar para o discípulo era: vocês não precisam mais pescar, eu te escolhi para um ofício ainda muito maior, muito superior, mas muito maior do que esse que vocês estão. Então me dá o peixe, entrega, me traz aí, vamos comer junto, resume a vida, vamos embora, vamos tocar. Eu estou com vocês, está tudo pronto. Isso é a graça. Eu quero dizer para você que está aqui: Deus permite você errar. Alguma vez você já foi obstinado? Alguma vez você já errou? Alguma vez você desobedeceu? A palavra que eu tenho para você é: vinde e comei. Verso 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A palavra que eu quero deixar para você, para a gente encerrar aqui, é: vinde e comei. Não importa se você errou. Não aceite a acusação do diabo. Você vai dar carteirada no diabo. Quando ele tentar te acusar, você vai estar aqui, ó. Não, errei mesmo, mas está aqui, ó. O meu general está aqui, ó. Eu tenho um general. Está escrito aqui com sangue, que eu sou livre. Não há mais condenação. Está escrito aqui que eu já fui justificado do erro que eu cometi. Eu estou debaixo do sangue. Se você errou, Deus quer corrigir a rota. Deus quer corrigir o seu erro que você cometeu. Então somente não se sinta culpado. Eles não tinham coragem de perguntar para Jesus. Havia talvez um sentimento de culpa, mas não era isso que Jesus queria passar para eles. Jesus chamou eles para intimidade, meus irmãos. Jesus chamou eles para comer junto. Não é com qualquer um que você come junto. Você só come junto com alguém que você tem relacionamento. Você não chega num restaurante e senta na mesa com outras pessoas. Ninguém aqui faz isso. Você não come com estranhos. Jesus chamou para perto, comeu com eles. Jesus disse: vinde comei. Essa é a palavra para nós. Vinde comei. A grande diferença do Deus que nós servimos, a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião, a grande diferença do nosso Jesus, do nosso Deus para qualquer outro Deus, é que o nosso Deus, Ele não tem um caráter punidor. O nosso Deus, Ele tem um caráter de graça, de misericórdia. Esse é o motivo pelo qual Deus ainda não fez justiça naqueles que zombam dEle, porque Ele ama essas pessoas, Ele quer salvá-las.
Ele é diferente de nós. Nós não queremos que essas pessoas sejam salvas, porque elas estão zombando de Deus. Nós queremos que Deus exerça justiça sobre elas. Mas Deus é misericordioso, irmãos. Deus é misericordioso. Ele tem um caráter salvador, gracioso, misericordioso. Com você não é diferente. Não aceite a acusação do diabo. Talvez você está se autocondenando por algo de errado que você fez. Tudo que você tem que fazer agora é se humilhar na presença de Deus e falar: se eu errei, me perdoa e me abençoa a si mesmo, porque Ele vai te abençoar. Mais do que isso, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender e não te condenar. Quando eu ouço falar do Shiva, o Deus do hinduísmo, Ele é um Deus super severo. Quem erra com Ele pode sofrer danos muito grandes, pode morrer, e Ele é chamado de o Deus do fogo. Não existe nenhuma nação no mundo que as pessoas queimam tanto como na Índia. Na verdade, Shiva é o próprio diabo, é o demônio. Mas eles acreditam que se fizerem alguma coisa errada, eles vão se queimar. Eles são punidos com fogo quando erram. Mas nós não. Quando nós erramos, Ele diz: lança a rede à direita, traga o peixe, vinde e comei, tudo está pronto.